Olá, como vai? Estamos começando mais um Falando ao Coração e hoje num horário diferente, né? Pastor Jandir, o meu pai, ele está tirando aí alguns dias de descanso e nós esperamos que no dia de hoje você possa receber a mensagem da Palavra de Deus, também orar comigo e cantar uma canção comigo. Nós estamos fazendo aí um Falando ao Coração um pouco mais resumido hoje, mas tenha certeza, Deus tem grandes coisas a falar contigo hoje. Então, sem mais delongas, quero apresentar a você, eu quero levar até você a mensagem da Palavra de Deus. Muito bem, quero compartilhar com você a Palavra de Deus. E para isso eu lerei o trecho da carta de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Acompanhe comigo. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, um trecho da carta aos Romanos. E esta é uma parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo. E hoje ela chega até nós. Mas como uma carta, ela não pode ser simplesmente lida ou interpretada aos pedaços, apesar de ela estar dividida em capítulos e versículos. Mas esta divisão ela ocorre para facilitar, a nossa leitura. Por isso quero fazer um breve resumo para que você entenda melhor o que quero compartilhar com você hoje. Paulo ele fala sobre a incapacidade do homem em fazer o que quer que seja para ter a salvação. E que a salvação só acontecerá caso Deus se mova para que o ser humano seja salvo. No capítulo 3, Paulo mostra que todos pecaram. Ele cita Davi no Salmo 53, onde ele diz que não há sequer um justo. E ele completa dizendo que todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós carecemos da presença de Deus. Todos necessitamos da ação salvadora de Deus em nossas vidas. Já no capítulo 5, Paulo discorre sobre a justificação pela fé e a paz com Deus através do sacrifício de Cristo. Fala que nós somos livres do pecado pela graça e de graça. Por isso morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. Quando chegamos aqui no capítulo 8, que foi o que nós lemos um trecho, Paulo começa dizendo que já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois Cristo Jesus nos livrou do pecado e nos livrou da morte. O apóstolo nos insere na posição de filhos e herdeiros de Deus e mostra que os sofrimentos do presente, isso que você passa hoje, não se compara à glória que está por vir. Quando o Filho de Deus se revelar por completo lá na sua segunda vinda. E este capítulo 8 é muito rico, pois ele ainda nos lembra que não estamos sozinhos. Afinal de contas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Assim, nós nos deparamos com um dos versículos mais conhecidos e citados da Bíblia, que está aí o versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fiz então aqui este breve resumo para chegarmos no trecho que nós lemos, que foram os versículos 31 até o 39, né? E está registrado, fala sobre nada nos separará do amor de Deus. Desta forma eu quero hoje, dentro desse trecho, né, de Romanos, meditar com você sobre bênçãos sem medida. O apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 15 que a graça de Deus, né, ela nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos então aqui de graça, estamos mencionando sobre algo que nós recebemos de Deus sem merecer. E dessa forma, nós recebemos, né, gratuitamente, pois não existe o que quer que seja que eu e você possamos fazer para merecer ou para obter essa graça. E nós podemos chamar essa graça de bênção. E as bênçãos são expressões assim das vitórias que nos são concedidas por Deus. As bênçãos, elas são sem medida, porque estão sempre acima do que nós pedimos ou pensamos e até mesmo acima do que nós merecemos. Como disse, né, nós não merecemos nada, né, da parte de Deus. Mesmo assim, as bênçãos nos alcançam dia após dia. E elas são a prova de que nós somos constantemente presenteados por Deus através da sua graça. Quem pode nos garantir que nós somos alcançados pela graça, né, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o fiador dessas bênçãos. Bênção sem medida. E isto é um grande motivo para darmos toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus, mas não porque nós somos abençoados, e sim porque nós somos abençoados sem merecer. Então, dentro de tudo que eu te expus até aqui, quero te mostrar o que o texto nos diz sobre bênção sem medida. E, em primeiro lugar, nós encontramos que nós temos uma garantia para as bênçãos que nós recebemos. E essa garantia é: Deus é por nós. Não existe bênçãos sem garantia. Mas a minha pergunta é para você: que garantia você pode oferecer pelas bênçãos que você recebe? Você tem garantia alguma para oferecer ao seu Deus? As bênçãos não são recompensadas por aquilo que eu sou ou eu tenho, porque todos nós, né, todos os nossos valores são totalmente insuficientes para serem avalistas das bênçãos que nós recebemos de Deus. Então tente imaginar você oferecendo algo para Deus, retribuindo a Deus aquilo que Ele faz por você. Isso não é possível. Mas Deus é para nós garantia de bênçãos recebidas. Paulo ele declara que Deus é por nós e isto confere garantia preciosa para as bênçãos que existe, né? Porque não existe um privilégio melhor ou maior do que ter a presença de Deus. Nada poderá vencê-lo, afinal Deus não pode ser derrotado. Por isso, ninguém ou coisa alguma poderá prevalecer contra aquele que está ao lado de Deus. Deus, Ele está com você, Ele está a seu favor, e isso é totalmente suficiente, isso basta. Paulo disse, né, uma vez: a tua graça, Senhor, me basta. É para mim, para você, a bênção, presente que nós não merecemos, e esse presente vem sem medida. Para isso que então aconteça, nós precisamos estar em plena sintonia com Deus, em comunhão com Ele, o que nos possibilitará contar realmente com a divina presença de Deus todos os dias, todos os momentos. E tenha certeza que Deus é com você diariamente. E essa é a maior das bênçãos que nós podemos desfrutar, a presença de Deus. E a parte de Deus é sempre feita com perfeição. Então nós precisamos agir de forma que corresponda a essa expectativa de Deus a nosso respeito. Você já deve ter ouvido ou até dito que muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, né? Mas não querem o Deus que dá a bênção. Pois é, querem ser abençoadas, porém não querem firmar compromisso com Deus, o Deus que abençoa. Vamos a alguns exemplos aqui na própria Escritura, na Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 6, quando o profeta Eliseu ele estava lá no monte, né, cercado, e ele estava na companhia de um de seus discípulos, e eles foram cercados por tropas inimigas. E aquele jovem teve grande medo, e ele temia a derrota. Eliseu então ora ao Senhor e pede que aquele jovem tenha a visão de
tudo o que estava acontecendo ali, a visão de um grande exército de anjos que estava naquele lugar. E isso aconteceu com aquele jovem. Ele percebeu a presença de Deus. Um outro exemplo que eu posso te citar aqui rápido foi de Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, que se negaram a adorar a estátua de ouro lá que o rei Nabucodonosor determinou para a adoração de todos. A punição para quem não adorasse seria de ser jogado em uma fornalha. Esses jovens conseguiram a punição e, mais do que isso, o rei ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E por obediência a Deus, o resultado foi a presença de Deus com eles lá naquela fornalha. Com certeza eles puderam dizer: Deus é por nós. Podemos então enfrentar aqui maiores adversidades, mas temos sempre uma preciosa garantia: Deus está conosco. Temos garantia para as bênçãos, mas temos também esperança ou segurança para as bênçãos. Esta segurança é a entrega da vida de Jesus. Quando Deus traçava lá o plano de salvação na eternidade, ele projetou oferecer o que tinha de melhor no céu. E o que ele tinha de melhor era seu Filho Jesus Cristo. E de repente, então, ele poderia pensar em oferecer um anjo, um arcanjo, um querubim, mas não. Ele resolveu enviar Jesus Cristo, seu Filho amado. Quando o mistério de Jesus estava chegando, ou o ministério de Jesus estava chegando ao final aqui do seu trabalho na terra, ele foi para o Getsêmani orar, ele sentiu um terrível peso dos pecados e de tudo que estava sobre ele. E o seu sacrifício na cruz foi o preço do resgate de todos aqueles que creem nele. E a oração de Jesus foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, está lá em Mateus 26. E a resposta à oração de Jesus foi o silêncio que veio do céu. A interpretação de Paulo para essas palavras foi: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. No versículo 32 que nós lemos. Então a segurança, as bênçãos, porque Jesus entregou a sua vida como preço pago na cruz do Calvário. Deus não poupou, mas entregou por nós, porque era o único caminho que conferia a mim e a você segurança para bênçãos sem medida. Por isso Deus nos coloca diante de uma pergunta, ou dessa pergunta de Paulo: será que não nos dará graciosamente com Ele as coisas? Deus, Ele pode e deseja abençoar com tudo aquilo que Ele projetou que recebêssemos, porque há segurança para as bênçãos pelos méritos dos sacrifícios de Jesus. Cristo não nos garante apenas bênçãos no presente, mas Ele nos garante a maior das bênçãos, que é a vida eterna. Em terceiro lugar, Cristo nos garante que não há condenação. Preste atenção ao que eu vou te dizer. Pessoas salvas por Jesus, não são pessoas que passam a ser perfeitas, sem pecado. São pessoas, sim, que estão em um caminho de luta diária contra a natureza pecaminosa, dizendo todos os dias não ao pecado. E com a autoridade recebida, vinda de Jesus e sendo ela morada do Espírito Santo. Então Satanás vem tentando acusar. Pessoas se levantam tentando acusar. Mas a palavra de Deus nos diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Está aí no versículo 33. A resposta está mais... nós não podemos justificar com as nossas palavras, mas a resposta está aí. Deus, ou seja, é Deus quem justifica. Não existe algo que você possa falar que vai justificar. É Deus quem te justifica. Todavia, nós devemos lembrar que se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. É o que João fala em 1 João 1,8. E o salvo, ele está no abrigo da justificação de Deus para os seus pecados, que declara que Jesus já pagou o preço por eles. Isso significa que não existem possibilidades de prevalecer qualquer acusação contra os escolhidos de Deus. A condenação é uma consequência natural para o distanciamento de uma pessoa em relação a Deus. Mas permanecer nessa situação pode implicar, sim, na condenação eterna. O que pode acontecer com uma pessoa salva? Quem a condenará?
não há condenação, é Cristo que nos garante. Contudo, elas não se tornam melhores que as outras. Todos estão garantidos estando em torno de Jesus Cristo. Esta garantia é expressa em 4 declarações sobre Jesus Cristo. Cristo, ele morreu na cruz. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus Pai e ele intercede por nós. A garantia de que Jesus de que não há condenação, né, por causa daquilo que Jesus fez, habilita você e eu a recebermos bênçãos sem medida. O reconhecimento da nossa fragilidade humana também pode conduzir ao sentimento de culpa para os pecados cometidos, né? Principalmente após a experiência da salvação. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sim sujeitos ao pecado, mas nós estaremos sim também revestidos ou com a autoridade que nos foi dada pelo Pai através de Jesus Cristo de dizermos não ao pecado. Então nós vamos deixar de lado toda e qualquer ação pecaminosa, porque existem dificuldades e confrontos, né? Mas eles não podem nos separar do amor de Jesus. Foi o que nós lemos aqui. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está em Mateus 28, né? E essa companhia divina de Jesus garante a mim e a você que não vão existir dificuldades que possam nos separar do amor dele. Todos nós passamos pelas dificuldades. E essas dificuldades enumeradas por Paulo, que são tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ou como ser levado ao matadouro, né? Nossas vidas estão sim sujeitos a esses confrontos. Também nem a morte, né? Nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade. Nada disso pode nos separar do amor de Jesus. Dificuldades ou confrontos são próprios sim da natureza humana. Podemos não enfrentar todas essas dificuldades, mas qualquer uma delas pode aí hoje estar te incomodando, mas elas não poderão te separar do amor de Cristo. E interessante que o ensino de Paulo aqui nos cita, né? Citando essas dificuldades, ele enumera esses confrontos e ele diz também uma promessa de Deus que é: em todas estas coisas temos a vitória por meio daquele que nos amou. Está no versículo 37. A vitória completa, através de Jesus, é a certeza de bênção sem medida. Então, vamos aqui a algumas lições práticas. Jesus nos garante uma vitória, uma vida de vitória. Tudo se torna possível quando conhecemos e sabemos que Deus está conosco. Jesus é sempre a nossa segurança para as bênçãos. A entrega da vida dele por nós foi o preço que foi pago. Cristo, e só Cristo, garante que não há condenação para aqueles que creem nele. Dificuldades ou confrontos podem surgir no caminho todos os dias, mas não podem separar você do amor de Cristo. E por último, Deus está sempre presente para disponibilizar para mim e para você bênção sem medida. Que Ele, o nosso Senhor, te abençoe. Eu quero orar com você e por você, mas antes eu quero deixar contigo uma canção. Depois disso eu volto e quero orar com você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que a morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Muito bem, nada pode nos separar do amor de Cristo. Creia nisso, se agarre nessa promessa que vem dos céus, que vem do nosso Senhor. Eu quero orar com você então neste momento. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigado porque nada pode nos separar do teu amor. Muito obrigado porque nós temos essa promessa, Pai, que nos revigora, que nos alimenta, que nos leva a entender quão grande é o Senhor e, sendo grande demais, o Senhor se preocupa conosco e o Senhor não se afasta de nós. Oh, Pai, que nós possamos estar correspondendo às suas expectativas e buscando santidade, buscando andar de acordo com a sua vontade. Por favor, ó Pai, para que a tua presença não se afaste de nós. Nós pedimos ao Senhor e clamamos no dia de hoje que o Senhor continue conosco. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Não permita que nada venha realmente nos afastar de Ti, do Teu amor que foi nos dado através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado para sempre seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você no restante desse dia, neste final de semana. Um grande abraço e continue com Deus. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria,
utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para Mercado Novato, um novo jeito de economizar.